Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Prazer receber novamente a Ingrid Imanishi. Ela é diretora de soluções avançadas da NICE. Muito bom poder conversar com você novamente, Ingrid. Nós conversamos tempos atrás, vou colocar até o vídeo aqui para quem quiser assistir, uma conversa muito interessante. E estamos aqui nessa situação maluca de pessoas trabalhando das suas casas, mas todo mundo aprendendo muito. Tem história bacana para a gente contar, não é isso? É isso aí, Xandó. Um prazer estar falando com você de novo. Tava com saudade. Realmente, nossa conversa do ano passado foi bem divertida, bem legal, e vai ser ótimo poder tratar isso com você outra vez. Com certeza, agradeço muito. E eu vou pedir para que a gente poder começar essa conversa. Nem todo mundo vai conseguir ver o nosso primeiro vídeo, mas assim, muito brevemente, conta quem é a NICE, e tem muitas áreas, a sua área de expertise é muito interessante, a gente vai entrar nelas depois, mas contextualiza a NICE para quem está nos vendo, por favor. Tá bom. Hoje a NICE é um fornecedor de uma plataforma para a transformação da experiência do cliente. A gente chama isso aí de Experience Transformation Framework, de um jeito bastante sofisticado, né? Mas no fundo são três grandes áreas de atuação, né? A primeira delas é a viabilização dos sistemas que vão conectar o cliente à empresa. Então aí você tem os contact centers, você tem as ferramentas de interação por mídia digital, por SMS, por chat, tudo isso integrado dentro de uma plataforma única que a gente chama de CX1, né? Tem uma outra vertente que é o foco na experiência do cliente, em entender o que essa solução, essa plataforma está viabilizando de interações e como é que está sendo a experiência do cliente, entender o que fazer com isso, como melhorar isso, como tirar o melhor possível, né, dessa interação, dessa relação com o cliente. E do outro lado, como conectar essas realidades todas, né, da empresa, do cliente, com a força de trabalho que representa de fato, que é o ponto de contato desse cliente dentro da empresa e que vai representar as necessidades e tratar as necessidades desse cliente dentro da empresa, que é a área de Workforce Transformation, né? Então, não é à toa que a tua área é de soluções avançadas, realmente é um guarda-chuva amplo aí de soluções sofisticadas e muito importantes. Agora, eu já conversei sobre o CX1 com o Marcelo, com o Thiago, inclusive contou a história da implantação da plataforma num cliente que foi muito produtivo, muito interessante. Agora, então, de uma certa forma, as pessoas já conhecem o CX1, que é uma plataforma de contact center na nuvem, enfim. Mas existem elementos de inteligência em cima dessa solução, né? Que hoje em dia estão até mais sofisticados. Você falava sobre a possibilidade de ter isso tudo na nuvem, inclusive análises, analytics, enfim. Vamos comentar um pouco sobre isso e brevemente as características do CX1. Ok. E até eu acho que vale a pena a gente recordar, na última vez que a gente conversou, a gente falou muito sobre o Analytics, né? Sobre a solução Nexidia da NICE, que é uma plataforma para processamento de áudios, né? Processamento de interações, e que permitia um processo de automação bastante produtivo do ponto de vista aí, principalmente do que a gente chamava classicamente da monitoria de qualidade, né? Então, hoje, dentro dessa solução, dessa plataforma de contact center na nuvem, a gente conta com essa inteligência analítica para tratar as interações viabilizadas aí, entendendo o que está acontecendo, entendendo qual é o grau de qualidade, de satisfação, quais são as oportunidades de melhoria de processos, oportunidades de tratamento de risco, né? Risco de fraude, risco de cancelamento, de perda, né? da relação com o cliente. E do outro lado, a gente tem também conectada a essa plataforma ferramentas para viabilizar uma análise clara do que acontece do lado do colaborador, né? Do representante, tanto do ponto de vista de tráfego, né, de disponibilidade de recursos para atender o cliente quando ele liga,
quanto para entender as características, o desempenho individual desses colaboradores, tanto aqueles que são de contact center mesmo, né, que vão atender ligações, que vão tratar chats, quanto aqueles que são de back office, aqueles que vão tratar os casos abertos, que vão viabilizar as transações mais de infraestrutura por trás e logo depois da interação acontecer, para atender as necessidades desses clientes, né? Então, a gente cobre uma gama bastante ampla daquilo que é o processo de atendimento ao cliente, né? Não, tem dois aspectos aí que eu não posso deixar de pegar esse gancho com você, que é até um assunto que eu não explorei tanto nas outras conversas, é que as soluções da NICE, particularmente o CXone, trabalham com uma multiplicidade de meios de comunicação, a tal da omnicanalidade, né? Então comenta um pouco sobre isso e também o aspecto de que essa multicanalidade permite que essas análises possam ser feitas até em tempo real para uma diversidade de utilizações, né? Então vamos abordar esses dois pontos, por favor. Em relação à capacidade que a gente tem hoje de processar e analisar essas interações, você veja só, né? Ano passado a gente falou sobre Analytics, que tinha relação com processar áudios que já foram gravados, ou seja, só depois da interação, né? Então, porque o áudio só é depositado na hora que a interação termina. Hoje em dia a gente já tem condições de fazer análises com base em modelos preditivos ao longo da própria interação. Então, uma das soluções que a gente está lançando agora é uma solução que permite o processamento em tempo real dessas interações, a detecção dos riscos que essa interação tem para uma série de modelos preditivos, e aí os modelos vão desde a satisfação de cliente, passando por risco de fraude, risco de cancelamento de contrato, que são detectados ao longo do processo de atendimento e que geram alertas, geram orientação de agente, orientação do processo de atendimento e que permitem, de fato, você atuar no momento em que aquela interação tá ocorrendo para garantir o melhor tratamento para esse cenário, né? Que foi detectado de forma inteligente e preditiva, né? Não, isso é de um valor, assim, imagino eu, inestimável, porque enquanto você trava o contato, seja pelo telefone, seja por um chat, seja por um WhatsApp, seja por um e-mail, enfim, qualquer que seja o meio, e esse aqui é o bacana, é um número grande, né? São algumas dezenas de possibilidades, você vai me explicar depois, mas você poder receber um alerta do tipo, ó, vai com cuidado que ele está querendo cancelar, trata bem, dá uma amaciada no ego do cliente que ele está precisando de um pouco de carinho aí para a gente conseguir fazer a retenção, e por aí vai, né? Não, e o mais interessante é que esses cenários detectáveis, eles são subjetivos, né? Eles não são baseados só naquilo que a pessoa está falando. Eles realmente trazem uma capacidade de detectar esses riscos de acordo com coisas bastante subjetivas, né? E que se a gente fosse tentar escrever um manual para o agente para detectar isso de forma ativa ou consciente, provavelmente ele não ia conseguir entender esses critérios e detectar isso efetivamente ao longo da interação. Ele já tem que tratar um monte de outras questões operacionais e processos. Então, você agregar um software que tem esse potencial de identificar essas características de forma preditiva, incluindo aí ritmo, né, da fala, tom de voz, variação desse tom de voz, menção a certas expressões que não necessariamente são as expressões objetivas, né? Palavras de que o cara está usadas, querendo né? Cancelar. Exatamente. As entrelinhas, né? Tudo que está nas entrelinhas pode ser usado para criar esses modelos preditivos. E a gente faz isso através do processamento aí de milhares de interações reais,
em que a gente sabe que houve um certo evento posterior. Então, hoje, com a quantidade de clientes envolvidos nesse processo de criação desses modelos preditivos ao redor do mundo todo, a gente tem muita segurança para criar esses modelos de forma como vacina, né? Quanto maior a sua amostra, né, de candidatos testando. Você comentava comigo que esse é um processo de aprendizado. Existe aí a tecnologia de tanto o machine learning quanto a inteligência artificial, que vai, conforme os eventos vão acontecendo, vocês vão ganhando experiência e conhecimento para julgar os próximos. Não é isso? É isso mesmo. Então, isso é tudo muito acumulativo, né? Você acumular interações, acumular experiências é o que permite, utilizando, claro, mecanismos de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, criar modelos que sejam seguros e que de fato consigam prever comportamentos, prever tendências dentro de amostras aí de interações. Então isso hoje a gente consegue aplicar em tempo real. Tem dois aspectos aqui que eu quero te perguntar. O nosso tempo voa, impressionante. Converso com você, a gente já está com o tempo praticamente estourado, mas tem duas coisas que a gente não pode deixar de falar que me interessa muito. É você comentar sobre um outro elemento aí da solução para otimização de força de trabalho e para controle da força de trabalho no seu desktop, que são dois elementos que são muito importantes e fazem parte, são camadas que podem ser contratadas para a solução, não é isso? Isso aí, tem muito assunto, né, Xandão? Mas... Não, a gente conversa de novo, não tem problema. A gente vai marcar outras. Não dá. Eu sei que, imagina, soluções avançadas não dá para conversar em 15 minutos, mas a gente vai um passo de cada vez. Tá, então a gente vai fazer um resumo aqui de algumas experiências que acabamos tendo a oportunidade de trazer à tona, porque eram tecnologias que já estavam disponíveis antes, mas que não é nesse cenário de transição para home office e de uma quebra de paradigma mesmo, né, do modelo de trabalho, elas passaram a ser muito mais relevantes, muito mais aplicáveis. E a primeira delas é uma ferramenta para automação da alocação de recursos ao longo do dia. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de Employee Engagement Manager, ele é EEM, né? Ele é uma solução que tem inteligência para disponibilizar horas extras, horários alternativos, para autorizar agentes, né, colaboradores a solicitar dispensas, a solicitar interrupções no seu horário de trabalho, porque ele valida automaticamente a curva, né, de tráfego e as possibilidades dessas necessidades individuais de cada agente de atender as necessidades da empresa e de serem atendidas para realmente tornar o trabalho muito mais adequado individualmente. A gente sabe que essas necessidades hoje em dia são muito mais fortes, né? Dentro de casa, dentro de um ambiente que não é um ambiente necessariamente controlável, né? Em que muita gente está tendo que parar no meio do dia para fazer homeschooling, né? Cuidar de filho. Claro. Então, essa solução EEM é uma das que realmente se destacou nesse período. E a outra que você mencionou, que é a de monitoração de desktop, a gente chama de Desktop Analytics, é uma ferramenta que permite acompanhar a atividade que está sendo executada, as aplicações que estão sendo usadas no desktop e que apoia muito a orientação, né, a avaliação de produtividade de recursos que hoje estão trabalhando de forma remota, não tem uma supervisão visual e que algumas vezes exageram um pouquinho, né, na jornada de trabalho e que precisam ser orientados. A gente tem que todo mundo se adaptar a esse novo normal, né? Não, e você falou do exagero, né? Alguém pode pensar que as pessoas estão imaginando apenas trabalhar a menos, mas tem que tomar cuidado para não trabalhar mais. Senão, outro dia, uma moça marcou uma gravação dessas comigo aqui, eu fui ver o e-mail, ela tinha mandado para mim às 2h55 da manhã. Eu até não tem com limite. ela, olha, ou você tá no Alasca ou no Havaí, senão você tá trabalhando demais.
É verdade, a gente precisa se reeducar nesse sentido. E essa solução é uma solução que ajuda tanto a manter o foco daqueles mais dispersos, né? Quanto a detectar o excesso de trabalho, né? De alguns que não conseguem desconectar, né? Não, evitar o burnout, né? Pelo amor de Deus, isso está acontecendo, a gente sabe, né? É real, é real. É real. Não, maravilha. Ingrid, é muito legal poder conversar com você. As soluções que a NICE vem agregando aí o seu portfólio, é muito legal porque eu imagino aqui uma cebola, são várias camadas, vai tirando as camadas, vai tudo se acumulando, né? A metáfora da cebola se aplica muito bem. Então, quero já combinar com você, quem sabe, quando acabar essa situação sanitária confusa que a gente está passando, a gente voltar a se encontrar pessoalmente, bater um novo papo e falar dos avanços das soluções avançadas. Que tal? Ah, não, isso não para nunca, vamos lá. E quem sabe sem problemas de conectividade, né? Não, sem problema nenhum, de jeito nenhum. Agradeço muito por mais uma oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Ingrid Imanishi, diretora de Soluções Avançadas da NICE. Permaneça bem, em segurança e até a nossa próxima conversa. Valeu!